ficar nós três em tela? Vem pra cá, Mariana Jangiacomo, porque o assunto é sério. Mariana Jangiacomo está nos Estados Unidos, nossa correspondente ao vivo. Vamos ficar todo mundo em tela para a gente poder fazer um bate-papo aqui. A Mariana Jangiacomo, boa tarde para você. Quero repercutir contigo o papel fundamental dos Estados Unidos na costura para esse acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Boa tarde, Mari. Oi, Débora, Pedro, boa tarde a todos. Débora, os Estados Unidos apoiaram essa proposta, fizeram bastante pressão para que as partes aceitassem essa proposta que prevê um cessar-fogo temporário, né? A gente ainda não tem exatamente detalhes de como isso vai funcionar na prática. O premier israelense Benjamin Netanyahu não deu mais informações exatamente sobre de que forma isso seria implementado ou quando, mas a gente sabe que foi um acordo sim costurado principalmente pelos Estados Unidos, que fizeram esse trabalho de conversar ali com as partes envolvidas. Então, a gente precisa lembrar, claro, que a gente está falando de Israel retirar as forças ali da região da fronteira, do Hezbollah também recuar, a gente está falando do Hezbollah recuar para cima ali do Rio Litani, que foi uma das partes muito importantes. Bom a gente trazer aqui também aquela resolução da ONU em 2006, né, que terminou o último conflito entre essas partes, entre Israel e o Hezbollah, que falava exatamente sobre isso, sobre onde cada força tinha que estar. E aí o Rio Litani é uma parte muito importante disso, é uma definição geográfica ali para a gente saber exatamente para onde que vai cada exército. Então, as tropas de Israel recuam, o Hezbollah sobe, né, vai mais para cima, sai ali daquela região de fronteira que deve ser ocupada pelo exército libanês. E isso foi costurado pelos Estados Unidos, um papel muito forte da diplomacia americana. Agora há pouco, o secretário de Estado, Antony Blinken, o secretário de Estado americano, falou sobre isso antes do pronunciamento de Benjamin Netanyahu e falou, inclusive, que ele espera que isso ajude em um cessar-fogo em Gaza também, que é o outro lado desse conflito, né? Claro que a gente está falando de um conflito histórico, cujo último capítulo começou, né, com aquele ataque do Hamas contra Israel em outubro do ano passado, e aí depois o epicentro desse conflito se deslocou ali para a região da fronteira entre Israel e o Líbano, e agora a gente fala do cessar-fogo com o Hezbollah, mas a gente precisa lembrar também da situação lá da faixa de Gaza. Então, Antony Blinken, que ajudou, né, a diplomacia americana que ajudou a costurar esse acordo, fala que espera que isso ajude também esse acordo para esse conflito específico na fronteira entre o Israel e o Líbano, ajude também na situação da faixa de Gaza, porque mostra que o Hamas não pode depender de outras frentes para continuar lutando, aí claro, fazendo uma referência clara ao Hezbollah, que é uma força, né, que é um grupo apoiado pelo Hamas no Líbano. Então, por isso que esse acordo é tão importante. A gente está falando dessa trégua, a gente está falando, né, da trégua dos conflitos ali nessa região de fronteira, que mataram, feriram muitas pessoas, muitos civis, então isso já dá a importância desse acordo, desse anúncio, mas também há a importância para outros conflitos, especificamente o conflito na faixa de Gaza, o que acontece depois, né? Então a gente precisa esperar também para saber como isso impacta, como isso se reflete na situação da faixa de Gaza, mas é um acordo que certamente é um motivo de vitória, de comemoração aqui para o governo americano, tanto que Joe Biden deve falar daqui a pouco, deve falar sobre isso, fazer um pronunciamento, ele que faz, né, está fazendo várias ações agora nesses últimos meses na Casa Branca, colocando sua política externa em prática antes que Donald Trump assuma a presidência dos Estados Unidos, com uma postura muito diferente com relação à política externa, com relação a como os Estados Unidos devem se posicionar em relação às guerras. Donald Trump, que promete muito, fala em acabar com as guerras, mas não fala exatamente como. Se espera-se aqui na população, aqui nos Estados Unidos, os analistas, enfim, se esperam de uma forma geral uma postura mais isolacionista dos Estados Unidos em relação a esses conflitos. Então, certamente, Joe Biden deve aproveitar esse momento, já que esse acordo foi costurado pelos Estados Unidos, para declarar uma vitória diplomática agora, nesses últimos meses ainda, no comando do país. Débora e Pedro.